Hello, titia chegou, minha gente! Áudio do Vital, do dia 30 de outubro de 2024. Vou fazer os comentários desse áudio, cujo título é Sintomas da Nova Energia. É hora de encerrar ciclos. Não tem uma única alma sobre a face desta terra neste momento que não esteja passando por sintomas. Não tem. Acredito que possa até servir de alguma forma de conforto. Todo mundo que eu converso está sentindo algo. Inclusive eu. Então, assim, gente, existem os sintomas físicos, é óbvio, né? É sono, é falta de sono, é fome, é falta de fome, dores, desconfortos de todas as ordens. Gente que vai no médico, né, faz aquele monte de exames, não tem nada. Pô, mas o que está acontecendo? Porque não são coisas tão simples, né? São desconfortos bastante intensos. E existe essa questão que eu acho que é isso, né? Acho não, né? Eu realmente sinto que seja isso. Que hoje pese mais, que é esta expectativa, esta ansiedade. Realmente, a nossa alma sabe tudo. E ela sabe exatamente o que está por vir. Nós temos uma ideia consciente que é muito superficial, mas a alma sabe. E isso gera uma expectativa no sentido de estarmos cansados de esperar. Todo mundo está cansado, gente. Todo mundo está. Todo mundo que está neste meio e que já estuda há tanto tempo as questões da transição, mas que, acima de tudo, realiza o seu trabalho, que é o mais importante, está cansado. E isso, muitas vezes, acaba se refletindo também num desânimo. A gente vê muita coisa acontecer e, ao mesmo tempo, fala, meu Deus, né, até quando? É uma das perguntas que eu mais ouço, até quando? Mas a gente sabe que faz parte. E, muitas vezes, a gente lida com isso sabendo que faz parte, e isso também nos ajuda a continuar, mas vira e mexe. Vem aquela coisinha que fala, poxa vida, já deu o que tinha que dar. Mas, enfim, eu acredito que o mais importante é a gente entender que esses sintomas que aí estão também sinalizam que é momento da gente realmente praticar o que precisa ser praticado para encerrar ciclos. Soltar o que precisa soltar. Muita coisa vai acontecer, a gente sabe, e não é porque eu tenha informações, porque nós estamos no mesmo barco. Eu ouço informações de pessoas que vocês também ouvem, hoje muito mais seletivo, e ainda assim a gente sabe que ninguém é dono da verdade. Então, para mim, as principais orientações que chegam e as que eu realmente levo em consideração são aquelas que dizem: mantenha-se tranquilo, mantenha-se calmo, porque nós fomos preparados, e não é só nessa vida, não, nós estamos sendo preparados há milhares de anos. Nós já viemos para cá com esta missão. Nós levantamos a mãozinha lá atrás, sabe lá Deus onde e quando, porque a gente veio para isso. Então, este preparo, sabe quando você ensaia de repente para uma peça, né? Vamos dar o exemplo aí, né? Se prepara para uma prova, ou, sei lá, você marcou lá uma grande festa para comemorar, né, um aniversário, e aqueles preparativos, aquela correria, aquela expectativa, até que chega aquele momento, isso drena a gente. E é o que a gente está vendo agora. Só que não é uma festa, não é uma peça, é um momento esperado por todas as nossas vidas. É a finalização de um ciclo de dor, para que este planeta efetive de fato a sua transição planetária e esta nova Terra se consolide. Vejam, mais uma vez ele fala desta janela do evento, que, né, entre aspas, foi aberta em 1975 e o fechamento é ano que vem, 2025. Nós estamos há 2 meses deste ano emblemático, e a gente sabe, muito tem se falado do que serão esses 2 meses, novembro e dezembro, porque esta agenda da luz,
Até 2030. O Vital fez um áudio esses dias e eu fiz este comentário. A agenda a ser implementada é a da luz, não é a 2030 deles. Até 2030 as coisas precisam estar praticamente solucionadas. Então, aquilo que tiver que acontecer, que vai trazer uma grande mudança, um grande impacto para a humanidade, provavelmente ano que vem. Até 2030, as coisas solucionadas. E esses anos, né, de 20 a 30 anos aí, de 2030 até aproximadamente 2060, aquela adaptação, aquela consolidação de energias para que a Terra adentre, né, a humanidade adentre em definitivo a quinta dimensão. Então, assim, é muito trabalho pela frente. E o que a gente precisa entender é que nós precisamos largar aqueles pesos, deixar para trás o que já não serve. Isso serve para tudo, gente. Desde roupa, sapatos, até conceitos, sentimentos, pessoas, circunstâncias, tudo. Tudo que não serve mais precisa ser deixado. E quando eu falo pessoas, não é para descartar pessoas, mas é para deixar ir, porque elas já cumpriram o seu papel nas nossas vidas e nós já cumprimos o nosso papel nas vidas delas. A gente não pode receber o novo se prendendo ao velho, ao que já não serve mais. Teve uma função, beleza, foi. Nós tivemos uma função, beleza, sigamos adiante. Entende? Nós somos a solução para os nossos problemas. Nós somos os criadores, né? Um dos últimos áudios do Vital, que também fiz recentemente, fala disso, do nosso poder de criar a realidade. Se nós criamos os problemas, nós criamos as soluções. Se nós criamos as doenças, nós somos a cura. Se nós temos tantas dúvidas, nós também temos as respostas, e as respostas têm chegado de forma clara e incisiva, de forma muito rápida para quem realmente está na busca. A grande questão é que essas respostas que chegam muitas vezes também trazem desconfortos, porque elas indicam o movimento que a gente precisa realizar. E certos movimentos exigem muito da gente, mas são necessários. Se a gente quer voar, a gente precisa deixar as nossas asas se desenvolverem e soltar os pesos que nos prendem aqui ainda. E cada um vai saber o que é esse peso. Cada um vai saber aquilo que o impede de voar. Basta estar em conexão consigo. Esses sintomas, e que são dos mais diversos, vêm para executar, muitas vezes, uma limpeza daquilo que a gente ainda precisa expurgar, né? Deixar, limpar, soltar. Muitas vezes por questões energéticas ou questões mentais, questões emocionais. Não é uma questão de karma, de pagar karma, não é nada disso. A gente precisa também começar a soltar um pouco esse entendimento de que tudo karma está muito relacionado a castigo, na visão que eu tenho, pelo que eu ouço das pessoas. Então ficou impressa essa coisa também pesada, de que eu tenho que pagar karma. Você precisa reequilibrar. E o que a gente está vivendo hoje, embora não seja karma, é também um reequilíbrio dessas energias que chegam com esta sabedoria da alma, que tem pleno entendimento de tudo que virá. E o que virá é grande, gente. O que virá precisa ser grande. Porque, lamentavelmente, tem muita gente boníssima, totalmente submerso no sistema, incapaz de enxergar um palmo diante do nariz, quando as manipulações estão aí, incapazes de olhar, incapazes de ouvir, de entender o que de fato está acontecendo. E eu costumava dizer, e vou repetir aqui, se não vier uma porrada, não vai. Não vai. E nós precisamos ser aqueles que, quando essa porrada vier, estejam firmes e equilibrados, porque esta porrada vai desencadear um processo. O Vital não é de falar dessas coisas, mas a gente sabe que um volume de pessoas muito grande vai entrar em total e completo desequilíbrio. Loucura, suicídio, e isso não é uma programação preditiva. É só olhar e ver. Hoje a gente já vê um número de pessoas, né, que lamentavelmente descamba para esse caminho por muito menos.
Nós vivemos numa geração que não sabe lidar com frustrações, não sabe ouvir um não. Tudo você tem que ir cheio de dedos. Essa coisa de pisar em ovos cheio de dedos, isso é uma idiotice. E é uma frescura que foi estabelecida. Porque não sabem lidar. Eu espero que as pessoas não se ofendam com o que eu estou falando, porque não é para ofender, mas é para trazer a realidade. Ninguém pode falar mais nada. Ninguém pode se expressar. Tem que engolir o sapo, porque o outro lá não pode ouvir a verdade. Ou não pode lidar com a realidade, porque não aprendeu a se frustrar. Foi criado que nem bibelô. Bibelô quebra. Então, por isso que eu estou dizendo, na hora que esse tapão, essa porrada vier, muito bibelô vai quebrar. Talvez até nem tantos bibelôs. Talvez até uma estrutura um pouquinho mais forte também não vai dar conta, não. E isso não é algo para assustar, ou para ameaçar, ou para causar medo. A gente precisa ter o pé no chão. O que vem precisa vir, porque senão esse povo não sai do estado de torpor. E este planeta precisa destas modificações. O clima já está fazendo a parte que lhe cabe. E nós sabemos que nós afetamos o clima exatamente como o Vital explicou. Não para destruir como muitos pregam aí. Aquela presepada que a gente já sabe. Mas o Vital lembrou bem, esse último furacão que passou, Milton, era para ter sido o furacão mais devastador da história. Iam subir uma categoria 6, que não existe. Quando ele tocou o solo, ele era categoria 3. Ele ia varrer a costa, ele, entre aspas, seguiu para o oceano. Como categoria 2, virou uma tempestade tropical. E aí você vai me dizer que quem foi que fez isso? É óbvio que o tanto de gente que se uniu em vibrações, e aí eu gosto de falar é disso, o quanto nós, enquanto potências energéticas, somos capazes de transformar, individualmente, coletivamente. Foram muitas pessoas que se uniram para vibrar, no sentido de minimizar. Se não houve possibilidades de afastar, é porque ele também tinha uma função. E ninguém passa o que não tem que passar. Mas ele foi minimizado. E é importante a gente entender o seguinte: essas ferramentas naturais, terremotos, maremotos, furacões, tufões, é a forma que a Mãe Terra encontra, através de movimentos telúricos, de executar uma limpeza em função da psique humana, que fica vibrando no medo. Então, quando você fica vibrando no medo, quando você fica vibrando na culpa, na dúvida, achando que tudo está se destruindo, que você vai passar por um monte de coisas ruins, você está colaborando para isso, para esses movimentos. Procure entender isso. Isso não é uma acusação, isso é uma constatação. Você, eu, qualquer pessoa que vibre nisso. Então, procure utilizar essa informação para virar essa chave. Como o Vital já falou tantas vezes, pensa, gente, a nível de plano de alma. Eu estou cumprindo o meu plano de alma. Ninguém pode interferir no meu plano de alma. Ninguém. Eu vou passar exatamente o que eu pedi. Tudo que vem, vem porque eu pedi. Se eventualmente vem alguma coisa que eu não pedi, eu atraí. E isso não é para a pessoa se sentir culpada. É para ela saber que está nas mãos dela a chance de reverter este quadro. Então, se o que eu passo tem endereço certo, então eu mudo a minha frequência, a minha vibração, para quê? Para que chegue no endereço certo aquilo que me eleva, aquilo que eu quero de verdade. Então está tudo bem. Eu não preciso ficar colaborando para deixar ainda mais pesada essa psicosfera. Para que Gaia tenha que se desdobrar em movimentos intensos, porque aí com a natureza ninguém pode, não pode mesmo. Lógico. Tem o tal do RAP, como já foi dito pelo Vital outras vezes. Ainda assim existe autorização. Eles não têm esse poder, gente, de movimentar tudo. Tirem isso da cabeça. As trevas agem até onde a luz permite. As trevas trabalham para a luz. Esse entendimento, depois que eu assimilei, tudo ficou muito mais claro. Então não tem nada fora do plano divino, nada fora do plano de alma, nada fora do plano
Nada, absolutamente nada. Nós estamos experienciando, obviamente, mudanças no nosso DNA, isso é fato, e isso altera profundamente até mesmo nossos hábitos. Há uma grande mudança. Eu converso com pessoas que têm experienciado mudanças de hábito em horário de dormir, horário de acordar, hábitos alimentares, hábitos, né, do cotidiano. E isso tem relação também com essa mudança de DNA. E tudo isso é um preparo, né, para toda essa mudança que a gente vai viver e que vai se intensificar nos próximos dias. Gente, vamos lá, vamos pegar 2024. Tudo que já aconteceu esse ano. Pega de agosto para cá. Parece que a gente já viveu, como o Vital falou tantas vezes, né? 3.000 anos em um. E a gente vai ver isso se intensificar muito. O dia 5 de novembro tem sido falado aí como uma data emblemática. Não sei como é que vai estar aí. Mas não é só o 5 de novembro. É tudo que vem em novembro, em dezembro e a partir de 2025, que eu tenho certeza que vai ser um ano assim, como tem sido, os outros foram nos preparando para 2025. E vai ser um ano assim onde a gente realmente vai precisar de paciência, de entendimento, de colocar em prática as ferramentas que nós acessamos. Vejam, acessar ferramentas que nos ajudem não é só para saber, é para utilizar. E é por isso que há tanto tempo a gente vem sendo preparado. Quando ele fala, né, que a gente precisa passar certas coisas até para entender o outro, isso é verdade. Você não pode, muitas vezes, falar de certas experiências com as pessoas se você não viveu. Falta algo. Claro que existem pessoas que são donas de um entendimento, de uma sabedoria que lhes capacita isso, mas são raras. Quando ele disse essa frase, eu fiquei assim, ruminando com as minhas pérolas. Poxa vida, olha que interessante, eu não tinha pensado nisso. Nós estamos vivendo, de 4 anos para cá, um acesso de informações que em muitos momentos nos perturbou. Mas nós tivemos tempo para digerir, para entender, para assimilar e para soltar, né? Usando a frase do Vital, compreender, aceitar e soltar. Nós vivemos o baque que eles vão viver, mas nós vivemos de uma forma onde nós tivemos condições de realmente lidar com aquilo num tempo considerável. Eles não. E vejam que o Vital falou que a gente vai sentir o que eles sentem. Então, a gente vai saber exatamente o que fazer, porque nós já experienciamos aquilo. O que nos resta fazer? Acolher aqueles que nos procurarem, é óbvio. Não vamos sair por aí, né, batendo na porta de um e outro. Fulano, você quer ajuda? Não. É o contrário. Porque a pessoa que vem buscar ajuda está abrindo esta possibilidade para ser ajudada. Fulana, Márcia, me ajuda, eu não estou entendendo nada. Talvez eu não seja a pessoa apta a explicar. Eu já falei aqui, não cabe a nós essas informações. A mim cabe o papel de acolher. Calma, o melhor está por vir. Esta é a minha frase preferida. O melhor está por vir. E nós estamos iniciando, no meu entendimento, o processo mais intenso dessa transição. Eu achei que já tinha iniciado, mas acredito eu que agora realmente entra naquela fase power. Então, se nós já passamos, né, por esse processo de acesso a informações, de depuração de questões, a gente sabe que eles vão passar por coisas semelhantes. Só que nós não tivemos ao nosso lado alguém que nos ajudasse nesse sentido. Claro que as coisas foram acontecendo de uma forma onde energias foram trabalhadas, muitos de nós nos encontramos em grupos de estudos, em trabalhos em comum, né? Encontramos pessoas como o Vital e outros trabalhadores que foram trazendo, mas foi um trabalho árduo, eles não. Eu tenho certeza absoluta que nós, os doidos do pedaço, os teóricos da conspiração, ficamos marcados para amigos e familiares.
Ah, você viu lá aquela doida? As coisas que ela falava? Só que na hora que o circo pegar fogo, eles vão correr para nos procurar. Aquela doida sabia o que estava dizendo. Vamos lá atrás dela. Vamos ver no que ela pode nos ajudar. É exatamente aquele texto do Vital. Os que desdenharam de você serão os primeiros a te procurar. E quando eles vierem, vai ser um exercício para a gente também. Em que sentido? De não virar e dizer, eu te avisei, eu já sabia. Eu sei que tem gente que bem que merece, não vou ser hipócrita aqui não. Tem uma gente que merece aquela plaquinha do ETzinho que eu tenho escrito, eu sabia. Mas, por um outro lado, é o que eu já tenho dito há muito tempo, eu acredito que vai ser um momento tão desafiador para eles e tão complexo, talvez muito mais, talvez não, muito mais do que pra gente, porque para eles vai vir aquele caminhão betoneira despejando de uma vez, que não vai nos restar outra alternativa que não seja realmente o exercício da compaixão. Para mim isso é muito, 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 muito claro. E vejam, vamos pensar assim que esse talvez seja o nosso teste final. Porque se nós já estamos há 3, 4, 2 anos, não importa. Tem gente há 1 ano, 6 meses, não importa. Se nós acessamos essas informações, é porque nós somos essas pessoas que auxiliarão esses irmãos. E talvez esse seja o nosso teste final. Para verificar se a gente entendeu de verdade qual é a nossa missão, o nosso papel e a compaixão. Se a gente realmente vai estar apto a doar o que a gente sabe que precisa ser doado. Se a gente entendeu que a gente não está aqui para salvar ninguém, querer sair, né, puxando parentes e amigos, não. Se eles chegarem, beleza. Pode ser que eles não te procurem, mas procurem outras pessoas que vão dar a eles o acolhimento que você daria. Não importa quem vai acolher quem, importa que essas pessoas procurem ajuda e sejam acolhidas. Muitas delas, quando a acessarem, provavelmente vão pensar assim, puxa vida, fulano tentou me falar. E eu zombei, desdenhei. E isso pode se tornar uma trava para que ela busque ajuda. Existe algo chamado orgulho, gente. Isso aí é uma peçonha, né? Como dizem por aí. E isso pode levar a pessoa a não procurar ajuda sua, mas ela pode procurar de outro. O que a gente pode fazer é envolver as pessoas nas nossas melhores vibrações. Sempre. Envolver Gaia. Se nós formos capazes de reduzir a intensidade de um furacão altamente destrutivo, que mais nós não somos capazes de realizar, ou o que mais nós somos capazes de realizar, é isso que a gente precisa entender, assimilar, praticar. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que eu possa concluir neste vídeo. Não se apegue ao que vai deixar de existir. Vital tem um texto que fala disso. E muitas pessoas ainda sofrem porque estão apegadas a uma mentira que está sendo transmitida a nível, né, mundial. Ninguém sabe o que de fato está acontecendo. A gente tem uma ideia, mas não tem certeza. E as pessoas sofrem. Você está vendo, você viu, olha isso. Não vejo e não vejo. Nem adianta me mandar porque eu não vejo. Eu não vou me conectar com aquilo que eu sei que não colabora em nada comigo nem com ninguém. Eu não estou em busca de informações. Eu já saí dessa busca há muito tempo. Não é para mim. E não é porque eu sei tudo, não. É porque o que eu sei já me traz o que eu preciso para entender como eu devo agir. Eu não quero ser um Wikipédia ambulante, cheia de informações e cuspindo veneno aí fora. Excesso de informação é prejudicial à saúde, com certeza. Então, assim, minha gente, peraí, 2030, adaptação. Lembrando, né, essa questão, só voltando um pouquinho na questão do furacão, essa frase, né, que Jesus disse há tanto tempo, onde 2 ou mais estiverem em meu nome, aí eu estarei. Precisa de mais alguma coisa para a gente entender o que é o poder da intenção amorosa? De você se conectar, né, numa energia mais elevada, como a emitida por Sananda, Jesus, Cristo,
O nome não faz a menor diferença, tem gente que fica apegado no nome, quando o que vale é o que ele é. Quando a gente se une num propósito e numa intenção de cura, de amor, de luz, é óbvio que isso toma forma, que isso se intensifica. E é por isso que a gente tem que parar de perder tempo com coisas negativas, com coisas que só trazem sofrimento, dúvida, medo, culpa. Essa época já foi, minha gente. Pelo menos para quem acessa esse tipo de conteúdo, no meu entendimento, isso aí já não deveria nem mais estar em pauta. Né? Teve o áudio do Vital, não lembro qual foi aí, mais uma vez falando, não existe erro, existe aprendizado. Se não existe erro, não existe culpa. Se não existe culpa, não tem o que perdoar. Olha que coisa simples. Não tão simples de colocar em prática quando a gente é manipulado tantas e tantas encarnações por um sistema que escravizou as mentes humanas, né, através dos seus braços, né, entre eles a religião, que trabalha a culpa de forma magistral. Mas se eu entendo que tudo é aprendizado, pô, eu tô aqui para aprender. Um aluno, ele não é culpado por não aprender uma lição na escola, ou é? Ele é castigado por isso? Ele é culpado? Não. Ele volta a fazer, ele volta as mesmas lições até que ele aprenda e possa. É a vida. É a vida. Esse exemplo da escola, ele é categórico, didático, objetivo, simples e altamente funcional. Isso aqui é uma grande escola. Então eu não tenho por que ficar vibrando no medo, na culpa, no arrependimento, porque eu fiz, porque eu... Nossa, eu devo ter sido. O que é que você ganha imaginando o que você foi em outra encarnação? Por que você não pega essa energia e usa agora para ser a sua melhor versão? É muito mais produtivo. Por que você não usa agora para vibrar por Gaia, pela humanidade, pelos locais de conflito, por aqueles que sofrem, emanando a sua energia para que essa energia possa ser útil? Eu falava muitas vezes, né, quando você for fazer a sua vibração, envie uma vibração em aberto ao universo para que ele direcione onde for necessário. Eu vibro pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu marido, pelo meu filho, pelo meu avô, pelos meus amigos, pelo planeta. Vibra em aberto, universo. Eu envio esta vibração para que você utilize da melhor forma possível. A gente pode não, a gente é útil da forma mais simples possível, minha gente. Simplicidade é absolutamente tudo. Então, assim, esse cansaço que a gente sente não tem relação com doença, claro, né? Quando a gente está falando do aspecto energético, mas é uma grande expectativa da alma que sabe mais do que ninguém o que está por vir e anseia por este momento, porque sabe que é a partir daí que esta transição de fato entra na sua fase final, para que seja feita aquela limpeza final e este planeta, esta humanidade que seguirá com a Terra para a quinta dimensão, possa de fato começar a experienciar as bênçãos de viver num mundo onde a dor, a doença, as trevas sejam de fato erradicadas. E nós temos trabalhado por isso durante muitas e muitas eras. Então nada mais justo que nesse momento a gente tenha condições de assistir, participando desse momento tão esperado. Que a gente tenha ciência do que nós somos. Como ele disse, mais uma vez, eu repito sempre isso, a gente precisa assumir o nosso poder enquanto deuses, vós sois deuses, o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Ele não disse isso para fazer graça ou com um sentido de autoajuda, não, gente. Ele disse para que a gente compreendesse e assimilasse isso. A gente precisa tomar posse do ser divino que nós somos. Enquanto criaturas que foram muito bem treinadas para estar aqui nesse momento e realizar uma grande obra, porque Deus realiza a sua obra através da sua criação. Tomar posse desse entendimento nos coloca numa condição de aceitar o que vem
e de realizar este trabalho de acolhimento de todas essas pessoas, já inclusive colaborando com aquelas que precisam, independentemente de revelações ou coisas do gênero. Todos os dias nós recebemos centenas de oportunidades, que seja uma oportunidade, para sermos úteis. Que a gente abrace essas oportunidades e movimente essas forças crísticas, porque é isso que vai cada vez mais iluminando os nossos caminhos. Certo, crianças? Então, assim, ele disse uma coisa bem no finalzinho, né? O que parece ruim agora, talvez não seja tão ruim assim, porque o que importa é o resultado. Então, às vezes a gente está num momento de desconforto, enfim, uma série de situações que a gente não tem esse entendimento de que aquilo possa ser bom. Mas num dado momento, quando a gente atingir determinado resultado, a gente vai olhar e vai dizer, tinha que ser do jeito que foi. Certo, crianças? Agora sim, Vital, um grande abraço para você. Que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde. E a vocês, crianças, gratidão. Tá bom, minha gente? Um beijo. Fiquem com Deus.